Boa tarde a todos. Agora damos sequência ao nosso ciclo de palestra. Vamos abrir o quarto painel, Eficiência Energética e Sustentabilidade. Nós vivemos num país continental e isso é algo assim inerente nas condições principalmente de quem vive em regiões isoladas e que precisam ter conforto também e aproveitar melhor o que de melhor nós temos, que é a nossa energia eólica, a nossa energia fotovoltaica. E eu quero cumprimentar todos os presentes e solicito aos senhores Carlos Ogawa, César Soós e Decídio de Medeiros Salles a tomar assento na mesa. E agora vamos ao próximo expositor. A palavra ao senhor César Soós, que é engenheiro da P&D, da Cap Motor, que discorrerá sobre a pesquisa em motores elétricos eficientes. O senhor tem a palavra por 25 minutos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Alô. Bom, boa tarde. Meu nome é César, eu sou engenheiro de pesquisa e desenvolvimento da Cap Motor. Para mim é um prazer estar aqui, ter sido convidado por vocês, o brigadeiro Átila Maia, prazer, o deputado Jonathan. Eu vou aqui falar de uma tecnologia nova. Sabe, tudo que eu vou apresentar aqui é novo. Assim como essa faculdade trilógica, Cap Pacheco, que é a faculdade, eu sou professor do Instituto de Ciência e Tecnologia dessa faculdade, que é recém-nascida. Ela vai ter a sua sede lá em Cambuquira, acabou de ser aprovada pelo MEC, e uma das finalidades dessa faculdade vai ser o curso de gestores de energia. Ela vai começar com um curso de gestão de energia, em Cambuquira, uma cidade no sul de Minas, muito bonita. Eu não sei quem conhece aqui. Entende? Agora, por que essa faculdade foi criada e por que se chama assim? A faculdade trilógica, ela... Onde é que está o aparelho? Está ficando na hora? É o aparelho de mudar o... Bom, eu mudo aqui mesmo. Essa faculdade aqui, para vocês terem uma ideia, era um tipo de faculdade boutique, entende? Fica lá em Minas, muito graciosa. Só para vocês terem uma ideia, ó, esse aqui é o jeitão dela, é bastante diferente do que a gente está acostumado. É uma faculdade que pretende ter um ambiente muito calmo para pesquisa e desenvolvimento. Nós temos também uma área de 16 hectares, onde nós vamos poder aplicar todas essas tecnologias de gestão ambiental lá, né, os alunos. Então, só para vocês terem uma ideia do clima, como é que é lá, ó. Opa, tá, o que está acontecendo aqui? Está repetindo, é? Ah, tá, biblioteca aqui. Tá? Então, o projeto da Cap Motor, o Cap Motor é um projeto que pertence a essa faculdade. Agora, por que Cap Motor? Cap Motor é uma tecnologia que vem desse cientista, Dr. Norberto Cap. Ele é um filósofo da ciência, psicanalista e cientista. Ele é mundialmente famoso por ter descoberto o fenômeno da inversão psíquica. Vocês já ouviram falar nisso? Inversão psíquica é um fenômeno tão importante que ele está em todos os seres humanos. Esse fenômeno explica por que o ser humano tem doenças mentais, físicas e sociais. Então, baseado nessa descoberta, o Dr. Norberto Cap fez uma revisão da filosofia da ciência e foi em Aristóteles aplicar esse conceito.
Todos nós sabemos que Aristóteles é o pai da ciência como a gente conhece hoje. Então, aplicando esse conceito da inversão em Aristóteles, ele chegou à desinversão da metafísica de Aristóteles. Por quê? Porque a metafísica de Aristóteles é a base da física como nós conhecemos hoje. Se você desinverter a base da física, o que você faz com a física? Você igualmente vai desinverter a física. Então, ele é criador de uma nova física chamada Nova Física da Metafísica Desinvertida. Ele escreveu esse livro. Então, baseado nesse livro, eu e meus 2 colegas engenheiros que estão aqui também, estão ali nos bastidores, nós desenvolvemos o Kepler Motor. E Kepler em homenagem a esse cientista, naturalmente, porque foi ele que percebeu esse fenômeno. Então, o Dr. Kepler, ele tem um programa de televisão, ele, além de ser mundialmente famoso, foi aluno do professor Viktor Frankl, uma das maiores autoridades em psicopatologia do mundo, de Viena, um psicanalista vienense da escola freudiana. O Dr. Kepler tem um programa de televisão chamado Homem Universal, mais de 500 programas ele já fez, e a doutora Cláudia, braço direito dele, é fundadora da Faculdade FATRI. E a finalidade dessa faculdade é justamente aplicar esse conceito da inversão nas mais diversas áreas, para que os alunos tomem consciência dos processos autodestrutivos que a humanidade vem sofrendo atualmente. Porque, apesar da tecnologia se desenvolver muito, a gente pode notar que o ser humano não se desenvolve do mesmo jeito que a tecnologia. E nós estamos rumando para um caminho muito perigoso. Acho que eu não preciso citar a Coreia do Norte, né? Como um exemplo. Parece que a gente não aprende, né? Com isso aí. Então, para falar de problemas, quais os problemas mais prementes causados pela energia? Isso aí já todo mundo conhece. Você tem lá a exaustão dos recursos naturais, falta de água, poluição. Diz que até em 2050, mais de 1 bilhão de pessoas teriam se deslocado de suas regiões por falta de água. Então, a falta de água é um problema muito grande, né? E o resto das energias aí, como citaram antes, né? Está causando muita poluição, 2 milhões de pessoas aí, um colega citou que morreu no ano lá na China. Eu também morei na China 1 ano e meio, desenvolvendo o Kepler Motor numa indústria de motores BLDC. Eu trabalhei junto com os chineses lá e tinha dias que você não consegue respirar. Realmente é terrível a situação da China nisso. Algo precisa ser feito urgente, né? Então, é esse livro que eu estou falando, que o Dr. Kepler escreveu. Olha aí, ó, A Nova Física da Metafísica Desinvertida. É daqui que nasce o Kepler Motor. Então, qual é o conceito básico que o Kepler Motor ele traz? O conceito básico que o Dr. Kepler percebeu na inversão de Aristóteles, que foi trazida para a tecnologia, é o seguinte. Nós acreditamos que para você obter energia, você precisa de matéria sólida, líquida ou gasosa. Carvão, gás, líquido, gasolina, mas você precisa de matéria. Então, para a nova física do Dr. Kepler, a matéria é um subproduto da energia do vácuo, que a física quântica atualmente está estudando muito isso. Então, toda matéria é um subproduto da energia do vácuo. Então, a forma toda é como se relacionar com essa energia do vácuo. Então, por exemplo, o Dr. Kepler não é o primeiro que fala isso. Eu acho que vocês já devem conhecer o famoso Nikola Tesla, um grande físico inventor do Império Austro-Húngaro, um sérbio, né? Ele mesmo, o Nikola Tesla, dizia que um pedaço de matéria, ele não é seguro por causa da estrutura atômica dos átomos da matéria, mas ele é seguro por causa da energia que está em volta. É como se fosse uma água segurando uma bolha de ar. A bolha não estoura porque é a água que segura ela. Então, na verdade, se você olhar a bolha, você vai falar, não, a bolha é mais densa do que a água. Mas, na verdade, é o contrário. A bolha é menos densa do que a água, é a água que está segurando a bolha. Então, toda a base da nossa tecnologia é enxergar os ímãs de forma diferente. Nós não enxergamos os ímãs como produtores de campo magnético. Nós enxergamos os ímãs como captadores e retransmissores de campo magnético, de magnetismo. Dá para perceber a diferença? Do mesmo jeito, na psique, o ser humano não produz o pensamento dele, ele capta a energia de fora e faz o pensamento. Então, é sempre pela energia de fora que os fenômenos observáveis são feitos. Então, a tecnologia do Kepler Motor, ela usa justamente esse processo de ressonância.
porque a ressonância é o fenômeno de relacionamento energético, tá? Essa tecnologia, ela já foi patenteada em vários países do mundo, já foi reconhecida, né, por esses, entre os Estados Unidos, China, México, Hong Kong e Rússia já reconheceram a patente. Brasil ainda, né, um pouco mais demorado, mas está em processo de patente pendente, e em vários outros países. Nós lançamos na China, na época que eu estava na China, nós lançamos esse ventilador de teste como um balão de ensaio, um cap motor de ventilador de teto. E esse balão de ensaio, 2.200 peças, já rendeu 4 prêmios para a gente nesses últimos 3 anos, que foi 2 prêmios em Hong Kong, na maior feira de eletroeletrônicos do mundo, que é o Prêmio Máximo de Inovação Tecnológica, o Prêmio de Eficiência Energética em Eletroeletrônicos, o Global Leap Awards pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, uma certificação para ventiladores off-grid, e o Prêmio Potência, lá de São Paulo, da revista Potência, foi reconhecido industrialmente. E acabamos de receber ontem também essa certificação de reconhecimento de eficiência energética do Procel e do Inmetro, como ventilador estupidamente mais eficiente que os demais, né? Então, o nosso colega, o Carlos da Vega, ele estava falando da importância de melhorar também a eficiência dos motores. Eu não estou aqui, no momento, para falar de motores de alta potência, porque a nossa tecnologia foi firmada em 2008, e de lá para cá, nós somos uma associação independente, que depende de recursos próprios, entende? Então, nós desenvolvemos o motor até 1,5 cavalos só. E até 1,5 cavalos, a eficiência dos motores não é boa. Ela não é boa, não é a eficiência desses motores de 50, 70 cavalos que ele mostrou. Entende? E isso falando dos trifásicos. Porque se eu falar dos motores monofásicos que vocês encontram nos eletrodomésticos das suas casas, é péssima, a pior que péssima. Vocês querem um exemplo? Dizem para mim, quanto vocês acham? Ele estava falando em motores de 96% de eficiência com 75 CV. Vamos vir agora para o eletrodoméstico de uma casa. Quanto que vocês acham que é a eficiência de um ventilador de teto na baixa velocidade? Quem chuta? Alguém chuta? Ah, abaixo disso. Você está vendo como é ruim? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Estou dando esse exemplo para mostrar para vocês que enquanto a gente se preocupa com os grandes números, assim, que é necessário, mas isso é uma coisa da indústria, de políticas governamentais, tem os vampiros que estão comendo solto por baixo. E quais são esses vampiros? São os motores de baixa potência. Gente, eles são horríveis. Eu cheguei a medir no laboratório motores de ventilador de mesa de 5%, ventilador de teto de 2%. É uma coisa horrível, entende? Porque não é todo mundo que liga o ventilador na máxima velocidade. A máxima velocidade ainda, o ventilador tem 25%, 26%, um de teto. Na baixa é 2, 3%. E eu vou provar isso para vocês, eu vou mostrar aqui um negócio que vocês vão ficar de queixo no chão, porque o que a gente é de laboratório, a gente vai mostrar o que a gente está falando, tá? Então, cerca de 20% da energia gasta vem desses vampiros, desses motores de baixa potência. Então, existe uma necessidade enorme de você atacar esses motores e melhorar a eficiência deles. Agora, qual que é o problema? Custo. Aí é que entra também a Capimoto, porque nós temos um sistema, por causa do sistema de ressonância de funcionamento do motor, ele permite controles eletrônicos muito mais simples. Então, ele é um motor mais barato e mais simples na hora da confecção em larga escala. Não estou falando em pequena escala. A gente não pode comparar um container de 2.200 com uma produção de 2 milhões de uma outra empresa, mas nós já fizemos uma série de estudos que provam que em larga escala o nosso motor é exatamente igual ou menos do que um convencional, entende? Então, nós temos um leque enorme aí pela frente de desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, não sei se já ficou mais ou menos claro isso, eu tirei isso aqui da Agência Internacional de Energia, dizendo que os motores elétricos e sistemas por eles acionados são os maiores consumidores finais de eletricidade, né? E olha só, entre 46% do consumo global de eletricidade. Se o gasto de energia com eles é 565 bilhões nesse ano, aí, ó, vai passar para 900 em 2030, só com custo de eletricidade. Então,
é urgente que a gente comece a trabalhar a política de melhora desses motores. Quando eu estive lá na China, em Pequim, eles apresentaram esse slide aqui, que se você reduzir, de acordo com o Ministério da Indústria e Tecnologia de Informação da China, em 2011, os motores elétricos consumiram 64% da energia do setor doméstico comercial e 75% do setor industrial. É muita coisa, né? A gente não tem consciência disso. E o potencial de economia de energia dos motores elétricos é gigantesco. Com um aumento em eficiência de 1%, você tem 26 terawatt-hora por ano de economia. E de 5% a 8%, de 130 a 230. 2 a 3 vezes a produção atual da usina de Três Gargantas. Então, eu estou falando que se você atacar os motores pequenininhos, você tem um enorme benefício de energia, um enorme ganho para o país. Então, o que eu quero dizer com o CapMotor é isso aqui. Se você olhar para esse quadro, você vai notar que os motores são divididos em duas classes. Olha lá em cima, CA, corrente alternada, e CC, corrente contínua. O CapMotor é o CR, corrente ressonante. Então, como você tem um monte de ramos a partir daquele tronco do CC e do CA, você pode contar com toda a sua certeza que esse campo aqui também vai ter um ramo enorme de diferentes aplicações e diferentes modelos de motores, com diferentes características, porque o CC ele é diferente do CA. Então, vocês estão começando a notar que foi uma nova porta aberta na tecnologia dos motores. Isso já não vinha acontecendo desde 1960, com a criação dos brushless, né? Algumas vantagens da tecnologia do CapMotor: eles são motores monofásicos com eficiência igual ou superior aos trifásicos de indução. Esse sistema de ressonância, você sabe por que ele é muito eficiente? Eu vou dar uma ideia para vocês. Vocês já notaram que quando você vai num parque de diversão, você começa a empurrar uma criança? Sim, quando você começa a empurrar a criança, você faz esforço máximo e você tem oscilação mínima da balança. Chega um certo ponto que a criança está no máximo da oscilação e você está só empurrando ela com o dedinho. Então, nesse ponto, você tem a ressonância do sistema. Então, o CapMotor ele foi desenhado para funcionar exatamente nesse sistema com a bobina. A bobina e ímã funciona como uma pessoa empurrando uma criança e a criança indo e vindo. Quando atinge esse estado de ressonância, a própria física diz e garante que todo sistema oscilatório em estado de ressonância tem eficiência máxima. Então, a eficiência, ninguém consegue bater a eficiência de um sistema em ressonância. Isso é uma lei de Deus, não é nem do ser humano, tá? Se você fizer qualquer sistema entrar em ressonância, sai de perto, porque ali é o melhor que você vai atingir. Então, a ideia toda nossa foi essa. Os motores mais duráveis, pois esquentam menos. Nós medimos um motor de 1 cavalo, lá nos Estados Unidos, em 2016, ele subiu 7 graus, 7,7 graus a plena carga, depois de 1 hora, quando a temperatura ambiente era 22 graus. Por que eu estou falando isso? Eu visitei o Paraná, há uns meses atrás, eu fui visitar os aviários de camponeses. Você sabe que a economia lá do Paraná depende muito desses aviários. Então, tem gente que depende de exaustores. São os exaustores de 1 metro, 1,5 metro assim. Eles têm, às vezes, 12 a 15 exaustores num galpão que tem 15 mil galinhas. Então, o que acontece? A rede elétrica lá é uma rede monofásica e altamente flutuante. Se a tensão está em 220, de repente cai para 180, 190, 200, o motor não aguenta um negócio desse, a menos que tenha uma estabilização. Então, ele chegou a trocar 3 vezes um motor por ano de um aviário. Isso é um custo altíssimo, entende? Para você levar uma rede trifásica lá, então o custo é muito maior. Quantos aviários vai ter disponível uma rede trifásica? Não tem. No caso do CapMotor, se ele esquenta pouco, você pode enclausurar o motor. Agora, você sabe por que o motor estraga muito? Não é só por causa da flutuação da tensão. É porque a amônia gerada como gás do cocô do pintinho, sabe? O cocô da galinha, os pintinhos, as fezes, elas geram amônia. Então, aquela amônia ataca o motor, mas detona o motor, é que nem um farelo, assim. Eu vi um motor, parecia farelo o negócio. Isso porque você não pode enclausurar o motor, entende? Se você enclausurar, ele esquenta mais ainda, porque são regiões quentes e acaba se danificando. Então, nesse caso, você teria essa possibilidade também de enclausurar completamente o motor. Eles têm custos competitivos em alta escala, né? São motores mais leves, maior potência por volume. Isso é muito importante.
Se você pensar hoje na tecnologia de drones, nós conseguimos uma forma, com esse sistema de ressonância, de substituir as chapas de ferro de um motor por outros materiais não ferrosos. Então, o que acontece? Você elimina perdas típicas do ferro, que são Foucault, perdas por esterese e etc., umas outras. Se você eliminar essas perdas, seu motor já sobe em patamar de eficiência, você está entendendo? Então, o que acontece? O motor fica mais leve também. Se ele fica mais leve, eu tive na Embraer, o ano passado, e um engenheiro aeronáutico falou para mim assim, olha, se você consegue um motor mais leve, é muito importante, sabe por quê? Porque 1 quilo no avião, 1 quilo a mais no avião, por ano, significa $100 mil. Vocês sabiam disso? $100 mil a mais por ano por quilo fixo num avião. Então, a gente tem, por exemplo, quando eu comparo um motor de um aviário que nós temos lá no laboratório, que pesa 17 quilos, um motor trifásico, o nosso Cap Motor é mais eficiente que aquele, pesa 9 quilos, faz o mesmo trabalho com mais eficiência e totalmente fechado. Então, você, de 17 quilos para 9, você está ganhando 8 quilos no motor. Isso é extremamente importante, né? Sem contar a questão dos drones também, né? Que o peso é muito importante para drone hoje por causa das baterias. E ele tem um rápido retorno de investimento na compra do produto, porque como o companheiro aí estava falando, que não é só o custo de aquisição do produto, mas se eu pegar, por exemplo, esses 2 ventiladores que eu vou demonstrar aqui para vocês, se em menos de um ano, o que foi, 10 minutos? Em menos de um ano, esse ventilador nosso já pagou em energia a diferença de preço do outro. E em 2 anos, ele já pagou totalmente, em 3 anos, desculpa, ele já pagou totalmente o ventilador, só pelo uso, tá? Então, é muito realmente importante esse fator aí. E ele é ideal para uso com painéis fotovoltaicos, tá? Agora que a gente está entrando na questão. Por quê? Você sabia, pessoal, que esse motor aqui de ressonância, ele funciona semelhante ao coração. O que eu quero dizer? O coração, ele imprime o ritmo, porque o corpo, ele é uma máquina ressonante. E o coração, se você entra numa sauna, teu coração dispara naturalmente para manter o equilíbrio do corpo. Se você vai dormir, o coração diminui a pulsação para manter o equilíbrio do corpo. Esse motor aqui, ele, conforme a carga que ele recebe, ele entra em ressonância com a carga do sistema. O sistema passa a fazer parte dele. Então, ele tem o melhor aproveitamento do sistema. Ele obriga o sistema a ter o melhor aproveitamento possível. Como consequência disso, você diminui a quantidade de painéis solares que você precisa e diminui a necessidade, por exemplo, se você não precisar que o motor funcione de noite, você não tem necessidade de usar um inversor de frequência, por exemplo. Ele dá partida com baixíssima potência, o que significa que você não tem que se preocupar se tem uma nuvem que está passando na frente de um painel solar. Ele com 10, 15 volts está dando a partida. Ele mantém numa boa. E vai proporcional à quantidade de luz que está entrando no painel. Entende? Então você pode, em casos, eu estava pensando lá no semiárido, né, que eles têm muito aquelas barragem subterrânea. Isso aqui seria sensacional para usar só durante o dia. Você não precisaria nem colocar, se fosse o caso, uma bateria. Se você não tem condição, não tem custo, você não põe bateria, o motor só vai funcionar quando tem sol, mas a nossa experiência lá do laboratório, que às 7 horas da manhã, com o sol bem oblíquo, esse negócio já está, não a plena carga, mas 60% da carga. E vai até o sol se pôr, mesmo com o sol oblíquo. Entende? Vocês querem ver aí, ó? Um exemplo? Esse aqui dá mais ou menos uma ideia dos ganhos que a gente tem se você substituir esses produtos eletrodomésticos pelo Cap Motor. Um ventilador de teto de 130 watts na máxima velocidade, ele faz com 25, o nosso. O de parede, 60 watts, de 160 vai para 60. Uma geladeira de 250, tem geladeira de várias potências, mas uma de 250 vai para 100. Uma bomba de meio cavalo de 570 vai para 420. Isso eu estou comparando um motor trifásico, eu não estou comparando com um motor monofásico. Se eu pegar um monofásico aqui, é pior do que 570. Ele vai gastar mais e se precisar de inversor, vai gastar mais ainda, porque o inversor faz perder eficiência e o nosso não teria esse problema.
Aspirador de pó, 1.600 watts, você cai para 850, metade, gente, metade. Um ar-condicionado de 1.000 vai para 600, um liquidificador 750, 450, cortador de grama 750, 450, tanquinho de lavar roupa 450 vai para 250. Imagina a economia que nós poderíamos ter no Brasil e no mundo com a utilização desses motores. E o custo vai cair, gente, para a gente poder... O que a gente está oferecendo aqui é uma proposta prática, agora para a população, entende? Essa aqui, por exemplo, essa bomba que a gente está demonstrando aqui, é uma bomba centrífuga, 420 watts, ela precisa de 3 metros de painel, entende? Que é 1,7 por 1,7. Olha, eu tenho 1,75, imagina, é eu ao quadrado aqui. É minha área aqui de painel, você tem 420 watts, aqui funcionando essa bomba, ela te leva 2.500 litros por hora, 12 metros de altura, não está bom? Sem bateria, se você não tiver problema de bateria, você não precisa, só se quiser que funcione à noite. Isso aqui, gente, é fantástico, porque nessas barragens subterrâneas, eu estava vendo um documentário ontem, diz que se você tiver uma área de 100 metros por 100 metros, ou seja, 1 hectare, 2 metros de profundidade, ela acumula 10 milhões de litros lá de água não saloba. E diz que onde se faz essas barragens, que são mais de 1.500, só lá no Pernambuco, não tem eletricidade, não tem energia elétrica para fazer gotejamento, para tirar a água dessas barragens. Um sistema simplicíssimo disso aí, baratíssimos. Gente, é baratíssimo esse sistema com o painel solar e mais nada. Deixa ele funcionando. Um painel solar dura de 20 a 30 anos. 20 a 30 anos. E esse motor, por não esquentar, tem maior durabilidade. Ele vai acompanhar também. É a tecnologia do Deus dará, sabe? Compra, deixa lá e a Deus dará 30 anos, você não tem que se preocupar, só tem que limpar o painel solar para continuar funcionando, para ele não sujar. É isso que a gente está oferecendo. Você pode ter um gotejamento nessa área de 1 hectare e você ter pomar, transformar aquele Nordeste num jardim. Essa que é a verdade. Olha só o tamanho das placas solares de 260 watts, 2 painéis de 260 lá no nosso laboratório em São Paulo, é que a gente faz essa bomba funcionar do jeito que a gente vai mostrar aí para vocês. E olha, pasmem, mas esse é o tamanho do painel solar que você precisa para fazer esse ventilador aqui funcionar na máxima velocidade. É pequenininho, né? Se você pensar naquelas escolas que precisam disso durante o dia, não estou falando nem à noite, mas onde vão as crianças durante o dia, você tem energia de graça, ventilador funcionando direto na máxima velocidade. Tá bom? Vamos deixar de delongas agora. O meu obrigado nacional ali, tá? Reparem que está verde, amarelo, azul e branco. E vamos partir para a demonstração, que isso vale mais do que 1000 palavras, tá bom? Então vamos aí. Eu deixaria esse por último. Vamos mostrar esses aqui primeiro, ó. Pode levar ali na perna da tomada. Tá difícil reconhecer qual que é qual aqui, né? Deixar aqui. Esse é um dos ventiladores mais vendidos do Brasil, de 60 de parede, tá? Nós colocamos aqui 2 watímetros. O watímetro, ele mede a potência consumida pelo motor. E eu tenho aqui um tacômetro que vai medir a velocidade das duas pás. Eu sei que não vai dar para vocês todos verem, mas eles são aqui testemunhas, eles vão dizer que a pá é a mesma, o ventilador tá... e o consumo ali. Tá. Então liga primeiro o convencional aqui, Roberto. Esse aqui é o convencional. É esse aqui. Tá. Eu vou ligar. Ó, 222 volts. Está em 150 watts agora. 150, deixa ele. Só dar uma olhadinha ali, ó. 150 watts e isso aqui está rodando 1260, mas ele cai 1250, 54, ele vai caindo à medida que ele vai esquentando. Ele começa bom assim. Mas vamos deixar assim, não tem problema. Ó, 1200 e... Ó, já caiu para 247. Vai caindo. Se eu deixar 5 minutos aqui, ele cai para 1200. Mas vamos deixar 1250. Vamos ligar isso aqui agora.
Esse é o Cap Motor. Vamos lá, 1250, Roberto. Está 1030, opa, 1200. 1205, 10, 20, aí, já passou. Passou, aí. 55 aqui, ali está gastando 62 watts e esse 150 watts. Ó, já caiu para 1200, tá vendo? Por causa do calor. Ele vai esquentando, ele vai perdendo eficiência e esse permanece assim. Então nós estamos falando aproximadamente de 1/3 do consumo desse aqui é isso que está gastando, fazendo o mesmo trabalho. Então quando a gente fala em eficiência de motor, o pessoal pensa assim, mas motor com alta eficiência, que consome menos, não tem potência. Não, potência é isso aqui, é o que você quer. Você quer o vento, você não quer o consumo, é isso que você quer. Então o motor de alta eficiência é muito melhor mesmo, tá? Então, agora pensa no painel solar que você precisa para esse aqui e no painel solar para fazer esse aqui funcionar. Você precisa de 200 watts, 170 watts de painel solar, mais um inversor, que o custo. E nesse caso, só um painel de 60 watts e um adaptador, que é muito mais barato que um inversor, um adaptador cap para o tipo de onda que ele trabalha, onda ressonante, que é a corrente ressonante. Tá? Então é um sistema muito mais barato, tá bom? Vamos mostrar agora o ventilador de teto. Quer ver? Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vocês vão ficar impressionados. Não parece aquele show de mágica que o cara vem assim... Deixa eu tirar da cartola um coelho agora. Então esse ventilador aqui... Olha, esse ventilador aqui é o que ganhou o prêmio, esses 4 prêmios. E esse ventilador aqui, para mostrar para vocês que ele consome muito pouco, nós vamos mexer, ele sabe com o quê? Mostra aí, Roberto. Uma pilha de 9 volts. Então segura aí. Isso aqui eu posso segurar, você só coloca aí. Só cuidado com a minha cabeça. Isso aí vai me decepar a cabeça, não quero... Está sendo filmado ao vivo, né? Então vai. Às vezes ele está sem. Tanto faz. Põe para qualquer lado e depois a gente vira. Tá, desse lado, ó. Mostra aí, pessoal. Olha que interessante, uma pilha de 9 volts. E essa pilha eu já fiz 2 apresentações com ela, eu nem troquei. Entende? Um ventilador desse, nessa velocidade, ele gasta 60 watts, porque ele está o equivalente à 2ª ou 3ª velocidade de um convencional. Tá? Agora, inverte o sentido. Ele vai inverter o sentido, ó. Ele tem uma certa força para parar, sem acabar com a bateria. Você entende? Um motor convencional drena pela corrente que chupa. Vira de novo aí. Olha o tranco que ele dá. Numa boa. Uma pilhinha dessa faz ele funcionar, ele está gastando menos de 2 watts para fazer isso aqui. Se você não consegue com nenhum motor convencional essa velocidade e esse torque, tá bom? Vou falar aqui. Tá? Então agora, para finalizar, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que essa tecnologia, ela aproveita muito melhor a energia que é desperdiçada. É isso que acontece. Então eu vou ligar agora essa bomba, para vocês, nós vamos estar simulando aqui um painel solar sem inversor, sem bateria, sem nada, direto. Ele só vai colocar aqui o watímetro. Sim, ele me mandou lembrar que o fato do motor não esquentar leva um ar mais saudável, mais frio também, tem mais essa. Nós chegamos a medir lá no laboratório, sabe que um ventilador de teto, tem ventiladores, eu não vou dizer a marca por ética, mas chega a 140 graus de temperatura. 140. Imagina você ter 140 graus em cima de você jogando o quê? É melhor você pegar ele e fazer um aquecedor de chácara, esse motor, porque mexer a pai é um desastre, né? Então vamos lá. 150. Olha, ela dá a partida bem suave,
Isso aí simula um painel solar com nuvens indo e vindo, ela vai... Agora sobe, vai subindo. 300 watts. Aqui a gente regula, quer ver? A pressão que a gente quer. Hã? Não, porque eles já tiraram o painel lá em cima. Está 10 metros de altura agora. Está 10 metros de altura. Ih, já até estourou aqui, Roberto. Passou de 3 mil litros. Diminui aí. Vai até mais ou menos aqui. 12 metros de altura está levando o que aí? 2.500, né? 356 watts. Com um painel de 350 watts, você está levando a 12 metros de altura, sem bateria, sem inversor. 12 metros de altura você está levando... Eu estou sem óculos, me lê aqui, Roberto. 2.900? Quanto que está vendo? 2.750. 2.750 litros, 12 metros de altura, com 360 watts. Um painel de 350, 360 watts. Isso, então, em termos de custo e de viabilidade de projeto, está aqui. Acho que a solução. Agora, imaginem vocês, se vocês juntem um sistema de baterias muito bom, né, com bons painéis solares, você tem praticamente um sistema independente, autônomo. Tá? Então, eu acho que essa era a minha mensagem. Eu acho que já devo ter até passado do tempo, mas é isso aí. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigado. Tá? Desligar, né, Roberto? Agradeço ao nosso orador, muito convincente. Muito obrigado. O Edmar Marino Oliveira, ele faz uma pergunta a mim, né? Que eu só sou o mediador. O Brasil tem uma gigantesca oportunidade de se tornar referência mundial em uma nova forma de geração de energia elétrica, que é a energia escalar, utilizada pelo Cap Motor. Quais serão os esforços que o Congresso Nacional irá realizar para tornar isso uma realidade? Queria responder ao Edmar Marino que o princípio, o início, começa pela vontade. É o ponto de partida para que a gente possa vislumbrar algo mais à frente. Diante das grandes obras feitas pelo ser humano, desde a muralha da China, as pirâmides do Egito, as ruínas de Angkor, lá, a cultura Rapa Nui, por aí afora, começou com a vontade. E eu, simplesmente, como parlamentar, verifico que o Congresso ele tem o ponto de partida, que é estabelecer seminários, audiências públicas, onde se possa debater novas tecnologias, novos conhecimentos. E eu sou partidário da tecnologia, da pesquisa, da ciência. Então, eu vou direcionar a esta pergunta, né, que isso aí, logicamente, vai ser encaminhado à Comissão de Minas e Energia, e a gente vai conduzir esse assunto por ser um assunto muito interessante. Mas, melhor, não tem para responder a sua pergunta, que é o doutor César Soares. A palavra está com o senhor. Bom, o que o governo vai fazer, eu não tenho condições de dizer isso, né? Mas eu posso dizer que já foi um passo gigantesco nós termos sido convidados aqui por eles. Isso para nós é muito importante, porque a gente vê uma iniciativa real do governo brasileiro. Nós estivemos em quase todos os países tecnológicos do mundo apresentando essa nossa tecnologia. Na Alemanha, no maior centro de pesquisas tecnológicas de motores do mundo, o PTB, nós tivemos 3 vezes lá. Tivemos no CNRS, na França. Tivemos na Universidade Chalmers, da Suécia. Tivemos nos Estados Unidos, até na Singularity University, não sei se vocês conhecem, de top de tecnologia. Fomos, assim, agraciados com prêmios e tudo mais. O que está precisando agora é botar para frente o projeto. Para mim é só isso que falta, porque até 1,5 cavalos a gente já resolveu o problema. E a gente não prevê limite de desenvolvimento na potência dos motores. Existe uma lei de motores que diz o seguinte: quanto mais potente o motor, mais eficiente ele fica. Se a gente já está com motores extremamente eficientes assim em baixa potência, imagina o que vai ser quando ele tiver 100 cavalos.
fica para vocês pensarem, né? Agora, a próxima pergunta vem da Califórnia, inclusive em inglês, mas traduzindo, vem do senhor Steele, deve ser essa a pronúncia. Existe alguma previsão neste momento, isso vai para o Dr. Soares, existe alguma previsão neste momento sobre quando as tecnologias do motor fotovoltaico, grafeno e CAP serão integradas em um único equipamento operacional para produzir energia elétrica? Esse é o nosso sonho, né? Que o desenvolvimento da tecnologia do grafeno possa ser combinada com a tecnologia escalar, que o Dr. Norberto Kepp chama de energia magnética. Escalar é um termo, eu gostaria só de complementar, que ele vem do Nikola Tesla, que energia do espaço, energia radiante ou escalar é um termo de Tesla. Dr. Norberto Kepp, nas pesquisas dele, ele prefere chamar isso de energia magnética, porque ela é uma energia que é a origem do campo eletromagnético. Na verdade, o elétrico é um subproduto do magnético e não como a física hoje vê, que é um intercâmbio entre os dois. Então, essa energia é uma energia extremamente curativa e saudável, entende? Existem experimentos feitos, se me permite, existem experimentos feitos também com máquinas do Dr. Korotkov, um russo, que nós adquirimos uma máquina dessas, que perto do nosso motor, do motor CAP, ele emite ondas benéficas de origem biológica, benéficas ao bioorganismo, entende? E isso foi verificado de várias formas. Nós realmente acreditamos que o uso dessa energia magnética daqui para o futuro, com desenvolvimento e aplicado ao grafeno também, nós causaríamos uma revolução energética na humanidade. Nós só estamos esperando agora a tecnologia do grafeno chegar mais perto, né? Porque ainda parece que falta um certo tempo para ela ser concluída, não é isso? A próxima pergunta, Camille Clay, também vem da Califórnia, nos Estados Unidos, e na tradução aqui, vai para o senhor Dr. César Soares aqui. A tecnologia da CAP Motors não tem limites em seu uso e desenvolvimento? Se é eficiente, pode atingir cerca de 90% do seu potencial em qualquer motor? Tem que ser produzido como configurações e materiais que o permitam? Como está? Acredito que esta tecnologia será usada para criar energia elétrica. Dr. Kepp, ele costuma reforçar muito nessa tecla, não dessa aqui, dessa tecla de que o desenvolvimento dos materiais é a grande chave do futuro para a captação dessa energia magnética do espaço. Então, a CAP Motor, ela consegue, pelo princípio de funcionamento, altíssimas eficiências em motores pequenos. Por exemplo, esse motor de teto, ventilador de teto, que eu falei, que é cerca de 2 a 3% na baixa velocidade, o CAP Motor chega a 90%. Por isso que aquela pilha é capaz de mexer ele. Imagine, então, que se a gente desenvolver... E olha, não estamos usando laminações de aço no motor. Imagine o senhor... E nós desenvolvemos... Por que nós não usamos como material do núcleo dos motores uma lâmina de aço? Ele permite inúmeras configurações e desenhos que outros motores... Não existe motor com a configuração que o CAP Motor tem lá dentro. Entende? Então, isso está abrindo um leque de possibilidades que a gente não sabe onde isso vai levar. A gente só sabe que é muito grande e eu tenho absoluta certeza que uma série de pesquisadores, a começar na nossa faculdade, o ano que vem, vão se debruçar em cima de novos desenhos e novas aplicações para esses tipos de motores. Entende? Sim, 90% respondendo a pergunta é uma coisa que a gente já consegue com baixos motores e aumentando a potência deles... Oxalá, quem sabe onde a gente vai chegar, né? Última pergunta, vindo do internauta, e para o senhor também, doutor César. Como será possível aumentar a capacidade de armazenamento da energia produzida pelo sol e melhorar a eficiência em sua utilização? Do sol, olha, eu penso o seguinte, foi como eu mostrei lá naqueles 2 ventiladores. Se você tem um ventilador de 50 watts e o outro de 150 para fazer o mesmo trabalho, isso seria a mesma coisa que você ter uma melhor bateria, não é verdade? É a mesma coisa que ter uma bateria 3 vezes melhor.
E em termos de custo, se você não precisa de um inversor, você precisa de um adaptador só, que é muito mais barato que o inversor, você já está reduzindo muito o custo e aumentando muito a capacidade de armazenamento de energia. Então, essa é a resposta que o Cap Motor pode dar de imediato, entende? E sem contar custos de manutenção, porque se ele é um motor frio e pode ser completamente enclausurado, você tem um motor que vai durar tanto quanto o painel, em princípio, não é verdade? 30 anos para um motor que você esquece ele lá, ele vai funcionando. Isso significa custo também. Então, de imediato, é uma tecnologia que tem que ser levada em conta. O Brasil tem que olhar para isso, pelo amor de Deus. Eu acho isso um absurdo, não levar um negócio desse para frente, né? A gente está seguindo o nosso passo. Nós vamos começar a produção de um lote piloto daqueles de parede, 600 unidades agora em janeiro, e uma bomba de meio cavalo e uma de 1 cavalo logo na sequência. Tá? Essa é a nossa resposta que a faculdade e a nossa instituição está levando a cabo, né? Quando a gente diz que um país é rico, ele é o quê? Não é um país que joga na bolsa de valores, é um país de indústria. Indústria torna um país rico, porque gera uma cadeia interminável de produção e serviços. Então, o coração da indústria é motor e gerador, é motor. Vocês viram aí pelo consumo que tem. Então, eu acho que vem bem a calhar esse simpósio, esse congresso aqui, que vocês chamaram motores para falar, porque eu acho que isso já é um primeiro passo para uma harmonização desses dois campos, né? O político e o industrial. Tem uma pergunta aqui da nossa estudante lá do Colégio Militar. Boa tarde. Meu nome é Bianca Santana. Eu queria direcionar minha pergunta ao Dr. César em relação à faculdade. Dentro da faculdade, o senhor tem interesse em dentro da faculdade, desenvolver também assim, algumas outras revoluções assim, em relação à tecnologia, para depois levar a outros seminários, ou o senhor faz isso por fora e depois apresenta aos alunos da faculdade, ou é tudo uma integração que chega ao projeto até aqui? O objetivo primeiríssimo dessa faculdade, segundo a visão da doutora Cláudia Pacheco, fundadora, braço direito do Dr. Cap, é que isso chegue ao mundo e nós estabelecermos convênios com todas e quaisquer faculdades que tenham interesse em participar das nossas descobertas. Então, nós não vamos ter somente laboratório na área de eficiência energética, mas principalmente laboratórios também na área do estudo das energias curativas advindas do magnetismo e outras áreas, entende? Porque isso já tem se verificado muito concreto. Nós acreditamos realmente que o desenvolvimento do estudo do magnetismo vai levar a humanidade a um novo patamar energético, entende? Não só na área de propulsão gravitacional, mas na área de motores, de geradores e por aí afora, e como também métodos de cura, aparelhos curativos. Então, a faculdade vai ter essa finalidade de trazer uma certa elite de alunos, não elite financeira, mas elite de alunos interessadíssimos no mundo melhor. E está começando aqui no Brasil, entende? E nós, sim, temos interesse no máximo número de intercâmbios possíveis, tá? Não sei se respondi a tua pergunta. Boa tarde, meu nome é Giovanni, para o Dr. César. Eu gostaria de saber se existe projeto para o motor Cap alcançar potência de empregos em veículos eletrônicos. Veículos automotivos? Uhum. Bom, nós estamos em 1,5 cavalos. Agora, nesse período, e o motor de um automóvel vai para 30, 40, 50, mas não existe nada, teoricamente, que impeça que isso vá ser atingido na medida que nós nos esforçarmos para isso. O que nós fizemos, para eu estar te respondendo isso, é o seguinte: nós pegamos uma gama muito grande de motores até 1 cavalo, motores diferentes. Então, por exemplo, se você pega o motor de um ventilador, ele é um motor monofásico de indução. Então, ele vai para o 110 ou 220, ele é um tipo de motor. Se você pegar um trifásico de indução, ele já tem outro tipo de eficiência. Se você pegar um motor universal, que funciona tanto no DC como no AC, já é outra classe de motor. Você pega um de relutância, que vai em máquinas de lavar roupa de alta eficiência, é outro tipo de tecnologia. Nós comparamos o Cap Motor em 1 cavalo de força com todos, ou pelo menos 90% dos diferentes tipos de motores, e nós batemos todos, sem exceção.
Então, por exemplo, para você fazer um motor de um aspirador de pó, você já viu como é complicado? Aquilo é mais de 100 anos de desenvolvimento para ter aquela coisinha. E ele é um monstro para consumir energia. Agora, vai fazer coisa melhor que aquilo? Eu acho aquilo uma obra-prima, é uma obra de arte. Pegar um motor universal de um aspirador de pó, ele gira 40.000 RPM. Você já viu o que é isso? 40.000 RPM, não é só o balanceamento que é difícil. Nós conseguimos bater um motor desse, assim, em tamanho e tudo, em peso, tamanho, e de forma que nos permite hoje dizer que nós estaremos prontos para o desenvolvimento de qualquer tipo de motor que tem por aí, porque a gente venceu isso em baixa escala. Então, na escala de alta potência, eu acredito que isso não vai ser nada difícil. Automóvel, como é que diga, venga o touro, né? Venga o touro, né? Só precisa aumentar a potência, né? Quem sabe, né, um dia um automóvel com painel solar, hein? E bateria de grafeno. General. Quero agradecer a presença de todos, do general Decílio de Medeiros. Muito obrigado aí pela colaboração, pela contribuição, pelas informações. Ao senhor Carlos Ogawa, da VEG, pela disponibilidade, da disposição de ter vindo até aqui esclarecer os avanços tecnológicos na produção de motores, e o Dr. César Soares, da Cap Motor, que também trouxe para cá informações importantíssimas para o nosso país, para o desenvolvimento de tecnologia aqui, que não atende só o nosso país, mas também como a humanidade como um todo.